Olá, querido e querida, Pastor Wagner aqui falando. Você que está assistindo essa transmissão para pegar uma palavra de Deus para a sua vida. Bom, a nossa igreja está em reforma, como você sabe. Nós estamos aqui para poder fazer com que toda a estrutura acima da nossa cabeça, nosso telhado, seja trocada, bem como outras partes aqui do templo. Então quero que você veja como nós estamos nesse momento. Vocês vão ver que nós estamos sem telhado no momento, tiramos tudo. Hoje é a parte que retira toda essa estrutura velha do telhado. E aí, isso que você está vendo aí, com essa estrutura toda, esse lixo todo que está aí, esse lixo vai sair já já. E eu não tenho dúvidas de que você vai estar aqui. E já já vamos informar de retorno. Estamos no momento assistindo os cultos na nossa sede, Sara Freguesia, Rua Tirol 427, mas já já estaremos retornando para cá. Lembro você da sua doação, dos seus princípios a respeito de dízimos e ofertas. Não se esqueça disso, porque você ajuda muito a Casa de Deus a se manter de pé e a custear toda essa reforma que não é barata. Então, receba essa palavra de Deus que vai edificar muito a sua vida, em nome de Jesus. Graças a Deus. Gente, o som está saindo meio estranho aí para vocês, é só para mim aqui, só no retorno. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar, agradecer mais uma vez por essa oportunidade de estarmos reunidos na casa do Senhor, no santo nome do Senhor. Nós te agradecemos, Pai, nessa noite. Obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor já fez em nossas vidas nessa noite, através do louvor. E nós pedimos, Pai, para que o Senhor possa se revelar ainda mais, Senhor, nas nossas vidas, Pai. Que seja um tempo agora, Senhor, dos nossos olhos, Senhor, se descortinarem, Senhor. Deus, que nós possamos ter o entendimento, Senhor, a clareza da Tua palavra, Pai, de forma que nós possamos sair daqui muito melhores, Senhor, do que nós entramos, Pai. Nós declaramos, Senhor, a Tua vontade soberana e que o Senhor possa me usar como um canal, como instrumento, Senhor, para trazer a Tua palavra em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Então, hoje é um culto especial, nós teremos daqui a pouquinho a nossa quebra de maldições, né? E eu creio que é mais uma oportunidade que Deus nos dá de nós sermos limpos, né? Pela palavra do Senhor, esse momento onde de fato o mundo espiritual ele respeita o comando que sai da nossa boca. Você crê nisso, querido? Que a palavra ela tem poder? E nós estamos nessa campanha. Deus ele é tão perfeito, tão maravilhoso em tudo que Ele faz, que nós iniciamos o ano nessa campanha Rosh Hashanah, né, que é a cabeça do ano. Hoje nós estamos encerrando, dentro desse calendário judaico, né, esses primeiros dias desse calendário, e encerrando com uma quebra de maldições. Olha como é que Deus ele é poderoso. E o tema dessa palavra hoje é não retroceda. Fala para a pessoa que está ao seu lado, não retroceda. E o que é retroceder? Né? Voltar atrás, você voltar a hábitos que você já tinha vencido, voltar para lugares onde você não deveria mais estar, e às vezes, de acordo com as circunstâncias, com os problemas, nós caímos nessa tentação de retroceder, voltar atrás, e Deus não tem isso para mim e para você, em nome de Jesus. Né? Às vezes você alcança um objetivo, às vezes não é nem muito difícil você alcançar um objetivo. Às vezes o mais difícil é você manter aquele objetivo, né? Já viu, às vezes você estabelece lá uma meta de leitura diária da palavra, ou relacionado à alimentação, e aí você alcança, e aí depois você vai cansando, né, daquilo. Quando você vê, você vai negociar um dia, no dia seguinte você negocia de novo, daqui a pouco você já esqueceu aquele compromisso que você fez. Deus não tem isso para mim e para você. Deus não quer que a gente retroceda, pelo contrário, Ele quer que a gente avance em nome de Jesus, amém? Por que nós retrocedemos? Você tem o passado, né, a escravidão, para lá você não quer mais voltar, amém? Em nome de Jesus. Você tem a promessa de Canaã, né, a terra prometida, mas nós temos o deserto, que é o tempo, né, onde nós passamos para alcançar a terra prometida. E em algum momento nós perdemos esse foco da terra prometida, e a gente fica como aquele povo do deserto, que desejou voltar para a escravidão, porque eles perderam o foco. Então Deus, nessa noite, Ele quer te encher de coragem, de fé, para que você não venha retroceder em nome de Jesus, amém? Quantos correm aqui? Deixa eu ver quem corre, corrida, pouquíssimas pessoas, hein?
Eu também não sou muito fã de corrida não, gente, confesso. Mas, de vez em quando, né, é necessário. Na verdade, nós deveríamos fazer com frequência. Mas eu não sei quem já teve a experiência, talvez você não tenha o hábito de correr sempre, mas se você já correu algumas vezes, você vai entender o que eu estou falando. Você começa a correr super animado. Hoje é o dia, né? Vou colocar isso na minha meta. E aí você começa os primeiros minutos, você está feliz porque você saiu da inércia, você começou. E aí daqui a pouquinho, o que acontece? Um conflito danado, né? O corpo está gritando, para. E você, quem já teve a felicidade de passar desse estágio, você vê que o corpo ele começa a equilibrar, né? Ele vai acostumando, e o que acontece? Você consegue ir mais longe. Chega um momento que você chega no equilíbrio, e quando você vê, né, você está correndo, e o cansaço, ele parece que foi embora, né? E demora. Querido, eu creio que Deus trouxe essa palavra para esse momento justamente por isso. Não sei se você percebeu, janeiro já foi embora, né? Já estamos em fevereiro. E talvez você tenha começado com gás total, botando um monte de meta, né, um monte de coisa, e talvez você esteja nesse momento, já assim, corpo assim, para. Deus está falando para você nessa noite, não para, porque vai valer a pena, existe uma recompensa para aqueles que não retrocedem, então você não vai retroceder em nome de Jesus, amém? Então eu acredito que estamos nesse momento, né, onde nós estamos atravessando ali para a terra prometida, e nós não podemos parar. Nós estamos esse mês nesse livro, né, em cima desse livro do Bispo Robson, que é Superando os Golpes da Vida, né, do Bispo Robson, e eu creio que é muito importante isso, porque a todo tempo nós vamos ser golpeados, a todo tempo existe de fato, né, vai ter alguém questionando, falando para você, começou a correr, essa corrida não vai dar em nada, aí alguém, tem uns engraçadinhos que falam, agora você vai virar atleta, né? Sempre tem alguém, né, para lançar uma seta, para te desanimar. Quando eu me converti, querido, eu já falei isso aqui algumas vezes, mas eu fui para o Revisão de Vidas, infelizmente eu não fui. Quantos estarão no Revisão de Vidas sábado agora? Deixa eu ver você, glória a Deus. Pode aplaudir essas pessoas? Meu irmão, é a melhor escolha da sua vida, vai ser sobrenatural, e quem não foi ainda, querido, você não pode perder a oportunidade, você precisa estar no Revisão de Vidas, e Deus ele é tão poderoso que eu fui atrás da minha namorada, né? Hoje minha esposa, 20 anos, graças a Deus, pastora Cris, fui atrás dela e levei uns amigos comigo, e quando nós voltamos do Revisão, né, todo mundo convertido, e a gente ficava andando, né, na nossa época não tinha Bíblia no celular, igual tem hoje, tinha que carregar a Bíblia mesmo com a gente, e aí ficavam zoando, agora vocês são Bíblia, agora está andando com a Bíblia debaixo do braço, sempre tem alguém para apontar, sempre tem alguém para te desanimar, para jogar algo negativo, mas sabe por que isso? Na verdade eles queriam estar lá, mas não tem disposição para correr, né, para sair da inércia, para caminhar, então nada vai te parar em nome de Jesus, amém? Então essas coisas começam a minar a nossa fé, e glória a Deus que você está no culto de fé hoje, para você ter a sua fé renovada. Puder projetar por favor Hebreus 12, de 1 a 3, Hebreus 12, de 1 a 3, ele diz, portanto, também nós, visto que temos rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos é proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca de alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Amém? Que em nome de Jesus você possa olhar para Jesus, Ele é a nossa referência. Quantos têm promessas sobre a sua vida? Amém? Deus tem promessas para a sua vida, né? E quantos nós precisamos então nos manter firme. O que nós precisamos para nos manter firme nessa promessa do Senhor? É não retroceder. Fala mais uma vez para a pessoa que está ao seu lado, não retroceda, irmão. Não desista, Deus é com você. Deus é com você. Todos os dias, queridos, nós somos bombardeados por palavras, por pensamentos, por informações que nos desanimam. Todos os dias.
Eu estava compartilhando no meu discipulado essa semana, falando sobre isso. Eu vi um vídeo essa semana, uma palavra que foi eleita aí por Oxford, brain rot, é isso? Brain rot, alguma coisa assim. Mas o que significa? Cérebro podre. Olha como é que isso é forte. Estudos verificaram, né, a quantidade de, desculpa a palavra, gente, mas não tem outra, porcaria que nós assistimos diariamente, a quantidade de informação inútil. E isso está o quê? Emburrecendo as pessoas. Então, às vezes a pessoa vai ali, né, fica ali passando o Instagram, né, um monte de besteira, você está enchendo a sua mente de um monte de coisa que não vai te alimentar em nada. E aí o que acontece? Quando você precisa de uma palavra de força, né, vem uma flecha como essa, onde você precisa usar o seu HD ali, trazendo uma palavra de Deus, né, algo que vai te dar fé, que vai te dar ânimo, te dar força, vem aquele monte de porcaria que você vê o dia inteiro. E aí como é que você vai se alimentar com isso? Não tem como. Então que em nome de Jesus, nesse dia você possa se encher de coisas que vai te trazer vida, vai te trazer ânimo, vai trazer força. Eu falei sobre isso aqui também já algumas vezes, eu dei o exemplo aqui da corrida, querido. Se você quer hábitos novos na sua vida, você precisa andar com pessoas que têm os hábitos que você quer. Como por exemplo, se você quer fazer atividade física, você tem que andar com quem faz atividade física. Se você quer fazer atividade física e andar com quem só gosta de McDonald's, não vai dar certo, ele vai ganhar, ele vai te levar para o McDonald's. Porque faz muito menos esforço você pegar um saquinho de batata frita do que botar um tênis e correr. Isso é real. Então, se você quer crescer espiritualmente, querido, você tem que sair daquela fofoquinha lá do trabalho, daqueles lugarzinhos que você frequenta, quando ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Você tem que mudar os seus hábitos, se você quer de fato, porque sabe por quê? Porque senão você vai retroceder. Você vai falar uma coisa hoje, você vai declarar com a sua boca, e se as suas atitudes lá fora não forem diferentes daquilo que você declara aqui, querido, sinto muito, mas você vai perder. Você vai parar no meio dessa caminhada, mas aqui só tem valente do Senhor, amém? Em nome de Jesus. Projeta, por favor, Êxodo 3, de 1 a 5. Aqui Moisés, ele é um grande exemplo para todos nós, né? Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Amém? Quantos querem aqui ter um encontro com Deus? De fato, você quer ter um encontro com Deus, querido? E aqui nós vemos, né, Moisés, ele se encantou por aquela chama, ele viu a sarça ardendo, ele falou: o que é isso? E ele foi até lá e ele teve um encontro com Deus, e aquilo marcou poderosamente a vida dele. Só que quando Deus te encontra, querido, não é só para você ter o prazer da presença dele, mas ele te encontra para te dar uma missão, porque o prazer dele é a gente reproduzir esse encontro que nós temos com ele. Então fala assim comigo: nossas experiências, com fé, gente, nossas experiências com Deus não tem como objetivo apenas nosso conforto espiritual ou prazer momentâneo, mas a transformação de nossa geração. Querido, nós temos um encontro com Deus para mudar a nossa geração. De fato, para mudar a nossa geração, você precisa ser um inconformado onde você vai, de abrir a sua boca e falar da palavra de Deus, falar do que Deus fez na sua vida. O mundo está sedento, querido, por transformação, por mudança, por coisas verdadeiras. Vivemos um mundo de falsidade e na presença do Senhor, a plenitude de alegria. A palavra de Deus diz em Hebreus 11, 27, pela fé Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Querido, você precisa ter o foco
no nosso Deus Todo-Poderoso, Deus do invisível. Assim como Moisés foi chamado para libertar o povo de Deus do Egito, nós fomos chamados para libertar esse povo da escravidão. Você crê nisso, querido? Que Deus tem um chamado, tudo que Deus está fazendo na sua vida, querido, não é para parar em você, mas é para você ser um inconformado. Um inconformado. Por favor, varão, obrigado. Talvez nós estejamos hoje aqui precisando dessa luz de Deus. Nós estamos aqui falando, né, das pessoas que estão lá fora, que precisam, né, de uma luz, mas talvez nós estejamos dentro da casa de Deus e precisando dessa luz. E hoje nós temos essa oportunidade, porque onde existe a presença de Deus, existe manifestação do poder dEle. E onde Ele se manifesta, Ele cura, Ele liberta, Ele transforma. Você crê nisso, querido? Glória a Deus. Então, esse livro tem uma frase aqui que eu separei ela, que é poderosa, onde diz: manter a visão do invisível é essencial. Precisamos lembrar das promessas e experiências que tivemos com Deus, pois elas nos dão a força necessária para continuar a caminhada. Frase do nosso profeta Bispo Robson. E aqui ele fala sobre visão. Visão. Querido, nós precisamos ter a visão do futuro, a visão da promessa. Sabe por que nós perdemos, assim como o povo do Egito, que tinha uma promessa sobre a vida deles, e eles se perderam no meio do caminho, porque eles começaram a olhar para as circunstâncias, olhar para aquilo que eles estavam vivendo. Toda vez que nós tiramos os olhos do Senhor, querido, nós perdemos o foco, e aí a gente começa a se distrair, a gente perde força, porque de fato, se a gente olhar para o lado, está uma bagunça danada, isso é verdade. Mas quando você olha para Jesus, querido, você tem força para carregar todo mundo que está próximo a você, porque você está olhando para Jesus, aquele que venceu. Sabe, porque eu olho para Jesus, eu lembro do meu pecado, eu lembro que Ele levou os meus pecados naquela cruz, que Ele não desistiu de mim, que Ele me ama, que Ele todos os dias está ali preparado para me ajudar. Então a visão, a lembrança. Lembra que eu falei aqui sobre o cérebro, nosso cérebro podre, como foi dito aqui? Quais são as lembranças que você tem da palavra de Deus, querido? Nós precisamos nos lembrar das promessas do Senhor sobre as nossas vidas, para que a gente possa permanecer, para resistir os dias maus, porque os dias maus, eles virão. Se alguém falou para você, venha para o Evangelho, né, venha servir a Cristo, aceite o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você nunca mais vai ter problema, querido, te enganaram. Te enganaram, porque no mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo. Agora, se alguém te falou que com Cristo Jesus você vai vencer, irmão, você pode crer que você vai vencer, porque Ele é poderoso para fazer infinita mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos, amém? Glória a Deus, glória a Deus. E a terceira palavra aqui nesse texto é experiências. Experiências. Querido, se a nossa mente não mudar, sabe o que acontece? Quantos querem promoção? Quantos querem casa nova, carro novo, restauração da família? Quem não quer isso? Você não quer dar para mim, irmão. Quando você receber, dá para mim. O pastor quer, eu vou dar para ele. Né? Receber uma casa, você não quer, dá para mim, eu aceito. Né? Eu quero. E Deus pode fazer isso tudo, mas se a nossa mente não mudar, querido, que isso tudo é superficial, falamos sobre isso aqui domingo, sabe o que acontece? Nós vamos parar na carreira da fé, aquilo que é o mais importante, e nós vamos ganhar o mundo inteiro, e perder o que é mais importante, que é a salvação. Então, que nesses dias você possa entender que você não pode retroceder. Moisés, querido, é um grande exemplo disso. Moisés, apesar dele, você tem noção como ele foi criado? Quando ele foi para o Egito era uma das maiores potências daquela época, se não fosse a maior, né? Uma das maiores potências daquela época. É como se eu fosse hoje filho do Elon Musk. Acho que nem ele, coitado, está longe ainda do poder que tinha o Egito. Ele foi criado dessa forma, Moisés foi criado dessa forma, tudo do bom e do melhor, ele tinha poder, ele tinha dinheiro, querido. E ele escolheu abandonar isso tudo para viver no deserto, para levar um povo à terra prometida. E sabe o que acontece? Porque ele teve essa experiência, ele teve esse encontro com Deus naquela sarça ardente, mesmo, olha, eu vou te falar, eu teria desistido. Tu imagina, tu sair de um palácio, vamos ser realistas, você sai de um palácio
Por muito menos, a gente sai do nosso trabalho, começa a se envolver com o ministério, o primeiro que te tira do sério, ele se abandona no ministério. Você imagina se sair de um palácio, querido, para passar um aperto ali no deserto e aquele povo todo murmurando no seu ouvido o dia inteiro. Ah, querido, eu não aguento um murmurando, você imagina um monte. Mas sabe por que ele não desistiu? Porque ele estava olhando para Deus. Ele estava se lembrando daquele encontro, a experiência que ele teve com Deus naquela sarça ardente. E ele falou, nada é mais valioso do que a presença de Deus, nada é mais valioso do que fazer a vontade de Deus, e eu vou dar o meu máximo para que esse povo receba aquilo que Deus me chamou para fazer. Só que aquele povo, eles estavam presos à escravidão, eles queriam voltar para a escravidão. Querido, olha a que ponto a pobreza do ser humano, como é que a gente fica preso àquilo que fica impregnado em nós. Então, querido, que em nome de Jesus, cuidado com o que você está se alimentando, cuidado com quem você está andando, porque no momento da dificuldade, no momento da luta, você vai desejar voltar, mas você não é dos que retrocedem, amém? Então eu quero ler um texto para te encher de fé nessa noite, Hebreus 10, de 35 a 39, portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não irá demorar. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Amém? Você pode aplaudir o nosso Deus. Amém? Nome de Jesus. Nome de Jesus. Fica de pé um minutinho. Quero orar por você. Deus, em nome de Jesus, que essa palavra possa entrar no nosso coração nessa noite. Que nós sejamos reanimados, Pai, nessa noite. Perdoa-nos, Senhor, se em tão pouco tempo, Senhor, estamos no início ainda do ano, Pai. Se talvez em tão pouco tempo nós já temos permitido com que a nossa mente viesse a pensar, Pai, em desistir, a desanimar. Perdoa-nos, Senhor. Mas nessa noite eu quero me firmar na Tua palavra, Senhor. Oh Deus, e nós cremos que o Senhor tem grandes coisas preparadas para aqueles que Te amam, Senhor, e nós declaramos o nosso amor por Ti, o nosso amor pela Tua palavra. Oh Deus, fortaleça o Teu povo nessa noite. Oh Deus, envia anjos agora, Pai, tocando cada um aqui, tirando toda a mente cativa do deserto, Senhor, e trazendo uma mente, Senhor, de terra fértil, Senhor, a mente de Canaã. Querido, que em nome de Jesus eu declaro que os Seus olhos espirituais estão sendo abertos agora. Deus está renovando o sonho, renovando a aliança, te mostrando novamente tudo aquilo todo o encontro que você teve com Ele no início do ano, na virada do ano, nas pré-celebrações, nas celebrações. Deus está te lembrando de tudo aquilo que você colocou naquele caderno, que você colocou no livro dos sonhos, e Ele está falando, se eu sou por você, querido, quem será contra você? Deus Todo-Poderoso, Ele está te renovando nessa noite, renovando a sua força, renovando a sua alegria, te dando um ânimo novo, que você possa se encher de fé, querido. Renova a sua mente, coloca a mão na sua mente agora e começa a declarar: Senhor, guarda a minha mente, Senhor, protege a minha mente, Pai, que em nome de Jesus eu possa me encher, Pai, da Tua palavra, que eu possa me encher, Senhor, da Tua presença. Não permita, Senhor, que eu venha vagar, Senhor, em pensamentos mundanos, Senhor, pensamentos que me afastam da Tua presença, mas que eu venha ser cheio, Pai, da Tua palavra. Renova a nossa fé, Senhor, nessa noite, renova a nossa alegria, Senhor. Oh Deus, que nós possamos pensar nas coisas que vêm do alto, Pai, e não nas coisas que são terrenas. Em nome de Jesus nós declaramos nessa noite, nós não retrocederemos, Senhor. Nada vai nos parar, porque nós vamos avançar e nós vamos conquistar tudo aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Olá, querido e querida, Pastor Wagner aqui falando. Você que está assistindo essa transmissão para pegar uma palavra de Deus para a sua vida. Bom,
a nossa igreja está em reforma. Como você sabe, nós estamos aqui para poder fazer com que toda a estrutura acima da nossa cabeça, nosso telhado, seja trocada, bem como outras partes aqui do templo. Então quero que você veja como nós estamos nesse momento. Vocês vão ver que nós estamos sem telhado no momento, tiramos tudo. Hoje é a parte que retira toda essa estrutura velha do telhado. E aí, isso que você está vendo aí, com essa estrutura toda, esse lixo todo que está aí, esse lixo vai sair já já. E eu não tenho dúvidas de que você vai estar aqui. E já já vamos informar de retorno. Estamos no momento assistindo os cultos na nossa sede, Sara Freguesia, Rua Tirol 427, mas já já estaremos retornando para cá. Lembro você da sua doação, dos seus princípios a respeito de dízimos e ofertas. Não se esqueça disso, porque você ajuda muito a Casa de Deus a se manter de pé e a custear toda essa reforma que não é barata. Então, receba essa palavra de Deus que vai edificar muito a sua vida, em nome de Jesus.